Fala, turma, tudo certo? Gabriel aqui, vou estar resolvendo agora a questão de número 107 do simulado da plataforma SAD, ciclo 9 aqui, Naturezas, tá? É uma questão que é tranquila, não é muito difícil, mas enfim, já deixa o like aí, se inscreve e vamos para a resolução aqui em si, né? Então essa questão aqui da plantinha, né? Então a gente tem ela. Vamos ver aqui, ó. Na dinâmica de fluidos desse vegetal, ou seja, qual dinâmica? Ele deve de apresentar. A acentuada redução do potencial hídrico foliar gerada pela transpiração é o fator essencial para o quê? Calma aí, já interpretamos. Vamos primeiro ler o resto para a gente ver o que a questão está querendo que a gente entenda, né? Então, o monitoramento ecofisiológico é uma das ferramentas, é uma ferramenta fundamental para otimizar o manejo da irrigação das lavouras. Então, eu fazer esse monitoramento, né? Em um experimento com a cultiva de cafeiro Catuai, eu não sei, isso aqui deve ser um local, né? A cultivar de cafeiro, enfim, pesquisadores mediram o potencial hídrico foliar das plantas ao longo do dia para avaliar seu status de hidratação. Então ele vai fazer o quê? Vai medir o potencial hídrico da planta, né? Constatou que durante as horas mais quentes, então quando está mais calor, a intensa perda de vapor de água para a atmosfera faz com que o potencial hídrico nas folhas atinja valores bastante negativos, chegando a menos 1,5 micropascal, não, megapascal acho que é, né? Nas parcelas irrigadas e caindo para mais de menos 3 nas plantas sob déficit hídrico severo. Ou seja, isso aqui ele está relacionado ao quê? O potencial hídrico, ou seja, pressão da água, basicamente, tá? Então, quando está muito quente aqui, ó, a intensa perda de vapor faz com que eu perca o quê? Menos 1,5, eu acho que é megapascal, né? E se for, por exemplo, num dia que numa planta que está sob déficit hídrico severo, eu vou estar perdendo 3, o dobro. Ou seja, eu vou estar perdendo muita água, é isso que ele está falando. A manutenção desse potencial negativo no ápice da planta obedece a princípios cruciais para a dinâmica de fluidos. Isso aqui está relacionado basicamente, é a noção básica de física, só que você conseguia também com a teoria, né, que inclusive foi dada de maneira excelente na plataforma SAD em botânica. Mas a gente tem aqui o menor potencial hídrico aqui na ponta, né, então a gente tem essa ponta que ela está com menor potencial e aqui a gente tem uma ponta que está com maior potencial. Por quê? Porque aqui a gente vai ter menos água, aqui a gente vai ter mais água. E aí, é esse o mecanismo da questão. O que isso gera? Você lembra que nas coisas, na natureza, as coisas tendem a ir do ponto de maior potencial para o ponto de menor potencial? É isso que vai acontecer. A evapotranspiração das plantas aqui, a transpiração no caso, ela vai justamente gerar um potencial hídrico aqui que vai puxar essa água para cima. Então a capilaridade, além de todos os fatores, além da adesão da água, coesão da água, das ligações intermoleculares, né? Enfim, a capilaridade também é estimulada por esse processo, tá? Então a água ela tá aqui embaixo e aqui em cima, por a gente ter menos água, a água de maneira natural, de maneira espontânea, ela vai começar a subir aqui por capilaridade. E é isso que a questão pedia. Então, na dinâmica de fluidos desse vegetal, a acentuada redução do potencial hídrico, ou seja, a perda acentuada de água aqui em cima, foliar nas folhas, gerada pela transpiração, é o fator essencial para o quê? É isso que a questão perguntou. Então, ascensão contínua da seiva bruta através do xilema. É isso, né? A gente tem que lembrar aqui também, Nossa, calma aí. Outro pré-requisito é a gente lembrar a diferença de xilema e de floema. Xilema, é só você lembrar. Xilema lembra o quê? Lembra China. E você lembra China, aquele monte de coisa bruta, né? Aquele monte de tranqueira. É isso que eu penso, pelo menos, tá? Se você acha, sei lá, preconceituoso, aí o problema é seu. Mas, enfim, xilema justamente lembra o quê? Seiva bruta. E a seiva bruta, ela vai de onde? De baixo para cima. Porque ela puxa da terra, a terra é bruta, a terra é terra, um monte de sujeira, enfim. Puxa lá de baixo, né? Puxa o quê? Água e sais minerais, puxa para cima para poder chegar na planta. E é essa a lógica, basicamente. O xilema ele vai de baixo para cima, inclusive vai aonde? No cerne, no centro, tá? Eu tô com uma aula, uma revisão gravada de botânica, eu vou postar aí. Distribuição ativa de açúcares pelos tubos do floema. O floema, ele é de cima para baixo e ele não tem essa relação, tá? Isso justamente que ele quer falar o quê? Mano, você cria essa diferença de potencial e as coisas vão tender a subir. É isso. Sustentação hídrica isolada por capilaridade. Cara, pode ter uma relação? Pode ter. Mas agora você falar que isso é essencial para a sustentação hídrica isolada, né? Então, somente a sustentação hídrica por capilaridade no lenho. Mano, a capilaridade, ela é um fenômeno que a planta tem de subir, né? Então,
eu não sei, eu não gostei dessa aqui, tá? A A, ela tá muito perfeita, mano. Ascensão contínua da seiva bruta através do xilema. Então, a seiva bruta, ela vai continuar ascendendo de maneira contínua. Por quê? Porque esse potencial, ele é contínuo. Porque sempre que sobe mais água, tem mais água evaporando através do xilema. O xilema é o quê? É os vasos de seiva bruta. E é isso. Inversão do fluxo osmótico das células dos estômatos. E o fluxo osmótico é qual? É basicamente a água entrar ou sair, né? Então, vai inverter, não tem nada a ver também isso. Formação de pressões hidrostáticas positivas. Então, eu vou ter uma pressão hidrostática positiva aqui. Isso aqui é de hidrostática, né? Eu, de verdade, eu não tenho certeza. Deixa eu olhar, inclusive, no gabarito comentado aqui, o que seria pressão hidrostática positiva. Porque é outra matéria que eu também não cheguei ainda. Eu vou fazendo a respeito do que eu já domino, né? O que eu não domino, eu olho aqui, não tem problema não. Vamos ver a C, inclusive, ó. Sustentação hídrica isolada por capilaridade no lenho. Você poderia se confundir aqui porque a capilaridade realmente ajuda o movimento da água em tubos finos. Porém, a capilaridade por si só é insuficiente para explicar o transporte de água até grandes alturas, é o que eu tinha falado. O enunciado ele destaca a acentuada redução do potencial hídrico, ou seja, a tensão estabelecida nas folhas. Tá? Esse é um processo dinâmico que exige o gradiente de potencial hídrico e a coesão. É isso aí, tá? E a E aqui, ó. Aqui a confusão provável é com o conceito de pressão radicular, que é uma pressão positiva gerada nas raízes pela entrada de íons e água por osmose, podendo empurrar a seiva para cima em certas condições. Contudo, a questão fala explicitamente do potencial hídrico foliar bastante negativo durante a intensa transpiração, o que caracteriza uma pressão negativa no topo da planta e não uma pressão positiva nas raízes. A força essencial mencionada no enunciado é de sucção nas folhas e não de empurrão a partir das raízes. É justamente, então, não existe um empurrão da raiz. Por que existe esse movimento? Só você pensar. O movimento existe porque eu estou socando água aqui embaixo e essa água está sendo empurrada? Não. Existe esse movimento por quê? O movimento existe porque eu tenho pouca água aqui em cima e essa pouca água está puxando, tá? Tá fazendo uma pressão aqui de potencial para poder subir. Então, turma, foi mais uma questão aí de natureza, questão filé, questão muito boa, tá? Questão aí que também não é tranquila, não é fácil. Esse simulado em si não foi fácil, tá? Mas enfim, é isso aí. Tamo junto, se inscreve, deixa o like, vamos pra próxima.